today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, nessa videoaula agora, nessa segunda parte, eu quero continuar tratando sobre a ideia de espelhos planos, só que agora eu quero tratar a ideia de espelhos planos do ponto de vista matemático, né? Eu quero que vocês entendam como que a matemática pode ser aplicada dentro desses espelhos planos, ou seja, o que vai acontecer se eu mudar a posição de um espelho, se eu mudar a posição do observador, o que vai acontecer se eu pegar espelhos e associar esses espelhos, se eu rotacionar esses espelhos. Então, ou seja, nessa videoaula eu quero que vocês entendam o que é o campo visual de um espelho, que é ainda uma parte introdutória, uma parte teórica bem simples, e depois a gente vai para a parte matemática, a translação de espelhos, a associação de espelhos e a rotação de espelhos, tá? Então vamos começar com o campo visual de um espelho. Vamos começar determinando o que é o campo visual de um espelho. Então aqui eu já deixei previamente desenhado para a gente ganhar tempo, né, para a gente compreender a ideia de campo visual. Primeira coisa, o que é o campo visual de um espelho? O campo visual de um espelho está relacionado com aquilo que eu consigo ver por reflexão no espelho plano. Tá? Então, ou seja, tudo aquilo que eu consigo enxergar através do espelho plano é o que nós chamamos de campo visual do espelho plano. Beleza? Então, ou seja, aqui eu já deixei previamente desenhado, eu tenho aqui um espelho plano, qualquer, certo? E aqui eu coloquei alguns objetos na frente desse espelho plano, alguns pontos na frente desse espelho plano, ponto A, B, C, D até o ponto K. Beleza? Então é o seguinte, para nós podermos determinar o campo visual do espelho, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração que eu tenho um observador na frente do espelho, tá? Beleza? E atrás do espelho, é lógico, eu não tenho o observador, eu tenho a imagem do espelho. Só uma coisa aqui que eu deveria ter falado na primeira aula e não falei, só uma coisa. Quando nós trabalhamos com a ideia de objeto, de espelho, é importante a gente entenda o seguinte, que tudo que estiver na frente do espelho, enviando raios de luz para o espelho, nós consideramos como sendo real. Tá? E aquilo que é formado pelo prolongamento dos raios refletidos, nós consideramos como sendo virtual. Então, por exemplo, o objeto, o observador, na frente de um espelho plano, ele é um objeto real, porque raios de luz saem dele e vão em direção ao espelho. Beleza? A imagem do observador na frente do espelho plano, ou a imagem de qualquer objeto na frente de um espelho plano, ela é uma imagem virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela não é formada pelos raios incidentes ou pelos raios refletidos. Ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, ou seja, tudo que é formado na frente do espelho pelos próprios raios incidentes, certo? Ou pelos raios refletidos, nós dizemos que é real. Aquilo que é formado pelo prolongamento dos raios refletidos, a gente diz que é virtual. Tá? Então, voltando aqui. Então, aqui eu tenho ideia de campo visual. Então, eu tenho aqui um espelho plano qualquer e aqui eu tenho alguns objetos na frente do espelho plano. O meu objetivo aqui é determinar o que esse observador consegue enxergar através desse espelho plano. Então, para eu poder determinar o que esse observador consegue enxergar através desse espelho plano, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar a imagem do observador atrás do espelho plano. Beleza? Então, quando eu fizer isso, depois que eu fizer isso, o que eu vou fazer? Agora, eu vou traçar dois raios de luz que saem da imagem do observador e vão passar pelas extremidades do espelho plano. Beleza? Então, ou seja, quando eu traço esses dois raios de luz que saem da imagem do observador e passam pelas extremidades do espelho plano, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando o campo visual do espelho. Ou seja, tudo que tiver nessa região aqui, ó, entre as duas linhas que passam pelas extremidades do espelho plano, é o que nós determinamos como sendo o campo visual de um observador. Então, ou seja, se eu quero determinar o campo visual de um espelho plano, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar a imagem do observador atrás do espelho, pego dois raios de luz que passam pelas extremidades desse espelho plano, e tudo que tiver nessa região interna é o que nós chamamos de campo visual. Então é isso que ele consegue enxergar. Lógico,
lógico, o campo visual depende do tamanho do espelho, depende da posição do observador, mas para determinar o campo visual do espelho é simplesmente fazer isso. Belezinha? Vamos continuar agora e vamos falar agora sobre a parte de translação de espelhos planos. Tá? Agora aqui começa mais uma partezinha matemática para a gente poder entender melhor o que acontece. Tá? Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Ó? Primeira coisa, eu considerei aqui um determinado espelho plano qualquer, beleza? E aqui eu vou colocar a posição de um objeto na frente desse espelho plano Então eu tenho aqui o objeto, beleza? Certo? Então esse espelho, esse objeto, ele está a uma distância que eu vou chamar de D1 do meu espelho plano E. Se o meu objeto está a uma distância D1 do meu espelho plano, a imagem desse objeto também vai estar o quê? A uma distância D1 do meu espelho plano. Beleza? Agora presta atenção no seguinte. Se eu pego esse espelho plano E1, mantenho a posição do observador na mesma posição, e se eu pego o espelho, se eu transladar o espelho, se eu tirar o espelho plano dessa posição que ele estava anteriormente, e ele deslocar uma distância D em relação à posição inicial. Ele vai deslocar uma posição Dzinho em relação ao que ele estava anteriormente. Então ele vai sofrer um deslocamento D. Beleza? Aqui o objeto vai continuar na mesma posição que ele estava, porque eu não mexi na posição do objeto. Então eu tenho aqui o meu objeto O. Mas o que vai acontecer com a minha imagem? Se meu espelho foi transladado, o objeto vai passar a estar a uma distância maior do meu espelho. Então, consequentemente, a imagem também vai passar a estar a uma distância maior em relação ao meu espelho certo? Então agora eu digo que meu objeto está a uma distância D2 em relação ao espelho, então a minha imagem, que eu vou chamar de linha, que está relacionada à translação do espelho, vai passar também a estar a uma distância o quê? D2 do espelho, certo? Agora presta atenção, a distância, qual que vai ser a distância, então, entre a imagem antiga e a imagem nova, certo? Olhando aqui o que a gente fez anteriormente, esse Dzinho, quanto que vale esse Dzinho aqui? Ó? O Dzinho, que equivale à distância de translação do espelho, ele é igual a D2 menos D1, beleza? Então quanto que vale o Dzão? O Dzão ele representa a distância entre a imagem nova e a imagem antiga. Então o meu Dzão ele vai passar a estar o quê? A 2D2 menos 2D1. Então o meu Dzão vai passar a estar igual a quanto? Coloco 2 em evidência, vai passar a ser D2 menos D1. Então quer dizer que a distância entre a imagem nova e a imagem antiga, após a translação do espelho, vai passar a ser o quê? A 2 vezes D. O que essa equação está me falando? Está me falando o seguinte, que toda vez que eu transladar um determinado espelho plano, a distância entre as imagens é o dobro da distância de translação. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se o meu espelho transladou 1 metro, a distância entre a imagem nova e a imagem antiga vai ser de 2 metros. Se o meu espelho transladou 2 metros, a distância entre a imagem nova e a imagem antiga vai passar a ser de quanto? De 4 metros. Ou seja, a distância entre as duas imagens é igual ao dobro da distância de translação. Beleza? Agora uma coisa que eu acho que é importante a gente falar com relação aos espelhos planos, está com relação a essa translação também, tanto de observador quanto de espelho. Presta atenção. Se eu tenho um determinado objeto e esse objeto aproxima do espelho, o que acontece com a imagem? A imagem também aproxima do espelho. Beleza? Certo? Então, ou seja, se o observador aproximar do espelho com uma velocidade de 2 metros por segundo, a imagem vai se aproximar do espelho com uma velocidade de quanto? De 2 metros por segundo.
certo? Se o meu observador está a uma distância de 2 metros do espelho, a minha imagem vai estar a 2 metros do espelho, ou seja, há sempre uma relação de simetria entre objeto e imagem. O que isso significa? Que tudo que o objeto fizer, a imagem também vai fazer, certo? Beleza? Agora presta atenção numa coisa. Se o observador aproximar do espelho com uma velocidade de 2 metros por segundo, a imagem vai se aproximar do espelho com uma velocidade de 2 metros por segundo. Beleza? Então quer dizer que a imagem vai se aproximar do observador com o dobro da velocidade do observador. Então a gente vai dizer o seguinte, que a velocidade da imagem em relação ao observador é o dobro da velocidade do observador. O que isso significa? Que se o observador aproximar do espelho com a velocidade de 5 metros por segundo, a imagem vai se aproximar do observador com a velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Só toma cuidado com isso, porque essa velocidade da imagem, sendo o dobro da velocidade do observador, é em relação a quem? Ao observador, e não em relação ao espelho. Se o objeto se aproximar do espelho com a velocidade de 5 metros por segundo, a imagem vai se aproximar do espelho com uma velocidade de 5 metros por segundo, mas a imagem vai se aproximar do observador com o dobro da velocidade do observador, então vai ser 10 metros por segundo. Beleza? Isso porque em relação ao observador ela vai sempre andar o quê? O dobro da distância. Tá claro? Então essa é uma ideia que a gente precisa ter com relação à translação de espelhos. Se eu transladar um espelho, a distância entre as duas imagens é o dobro da distância de translação e a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do observador. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para ajudar a fixar esse conteúdo. Tá? Vamos agora tratar de outro assunto que está relacionado à associação de espelhos planos. Tá? Presta atenção, se você pegar dois espelhos planos e associá-los, ou seja, colocar um com as extremidades desses espelhos coladas, eu vou ter um número de imagens que vai ser formado, e esse número de imagens que vai ser formado vai ser proporcional ao ângulo entre esses espelhos. Então aqui eu peguei um exemplo aqui, ó, tá? Eu peguei aqui dois espelhos, tá? Aqui tem um primeiro espelho e aqui eu tenho um segundo espelho, beleza? E coloquei esses espelhos de forma que forme um ângulo entre esses espelhos, certo? Se eu quero determinar o número de imagens que vai ser formadas através desses espelhos, eu vou usar uma equação bem simples. Tá? O número de imagens que vai ser formado ele vai ser igual a n, que é igual a 360 graus, sobre alfa menos 1. Então essa é a equação que a gente vai usar para determinar o número de imagens que é formadas nos espelhos planos. Certo? Ou seja, o que essa equação está me falando? Estamos falando o seguinte, que o número de imagens que vai ser formada é inversamente proporcional ao ângulo entre esses espelhos. O que isso significa? Que quanto menor for o valor do ângulo, maior vai ser o número de imagens formadas. Ou seja, então aqui, por exemplo, quantas imagens eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 imagens. Então qual que é o ângulo entre esses espelhos? Para eu poder determinar o ângulo entre esses espelhos, eu vou fazer o quê? Então eu tenho 4 imagens, é igual a 360 sobre alfa menos 1. Beleza? Passa esse menos 1 para lá, então vai passar somando, então vai ficar 5 é igual a 360 sobre alfa. Multiplica cruzado, então vai ficar 5 alfa é igual a 360. Então alfa é igual a 360 dividido por 5 dá quanto? 72 graus. Então, ou seja, se eu quero formar 4 imagens de um objeto na frente desse espelho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em um ângulo de 72 graus. À medida que eu for diminuindo o valor desse ângulo, o que vai acontecendo? Certo? Se eu coloco, por exemplo, se eu fecho ainda mais esses espelhos, deixando eles quase paralelos, o número de imagens vai aumentando. Certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um dado na frente de dois espelhos. Aqui eu tenho o primeiro espelho e o segundo espelho. Qual foi o número de imagens que foi formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Beleza? E o que vai acontecer então se eu colocar esses espelhos planos, paralelos um ao outro? Se eu colocar esses espelhos paralelos,
uns aos outros, o número de imagens que vai ser formada vai ser o quê? Infinito. Porque cada imagem passa a ser objeto para um espelho, então a imagem ela vai sendo replicada infinitamente. Tá? Então, se você quer determinar o número de imagens que vai ser formada num espelho plano, o que você tem que fazer? Você tem que levar em consideração essa equação, n igual a 360 sobre alfa menos 1, onde o n representa o número de imagens e o alfa representa o ângulo formado entre esses espelhos. Beleza? Vamos para a nossa quinta e última parte aqui, que está relacionada à rotação de espelhos. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito interessante, é muito bonito a nossa demonstração. Então veja bem, vamos considerar que eu tenho aqui um espelho plano E1, beleza? Tem um espelho plano E qualquer, certo? E ele está ocupando uma posição 1 qualquer, beleza? Aqui eu tenho um ponto de giro desse espelho, tá? Então eu vou traçar agora o meu raio de luz incidente, o meu raio de luz refletido, o meu ângulo de incidência e o meu ângulo de reflexão nesse espelho. Beleza? Então você olha aqui, aqui eu tenho o meu raio de luz incidente, aqui eu tenho meu raio de luz refletido, raio de luz incidente, aqui eu tenho meu raio de luz refletido, e eu tenho aqui a minha reta normal. E aqui eu tenho meu ângulo de incidência e meu ângulo de reflexão, que eu chamei de θ1, os dois. Beleza? Agora presta atenção, o que vai acontecer se eu pegar esse espelho plano e rotacionar ele em torno desse ponto? Certo? Eu vou rotacionar ele nessa posição aqui. O que vai acontecer com o meu raio de luz incidente e o que vai acontecer com o meu raio de luz refletido? Então, quando você rotaciona o seu espelho, um determinado ângulo, tá? Que eu vou chamar ele aqui de um ângulo alfa, o que vai acontecer? Você vai perceber o seguinte, que o seu raio de luz incidente, nada muda, certo? Ele continua se propagando como se nada tivesse acontecido. Mas o que vai acontecer com o seu raio refletido? Ele vai sofrer uma rotação também. Ele vai mudar a direção de propagação dele, certo? Ele também vai sofrer uma rotação. O objetivo aqui é compreender o que vai acontecer com esse raio de luz refletido agora. Quanto ele vai rotacionar em relação à rotação do espelho, certo? Então, para isso, eu vou determinar. Então, ou seja, eu vou chamar isso aqui de raio refletido 2, beleza? E vou marcar aqui a minha normal e meu ângulo de incidência no espelho rotacionado. Então, ou seja, quando eu rotaciono o espelho, né, eu tenho aqui um ângulo de rotação igual a alfa. O meu raio de luz refletido ele vai sofrer uma rotação também, certo? Então aqui eu passo a ter uma reta normal, que é em relação a N2, que é em relação à segunda posição do espelho. Então meu ângulo de incidência e meu ângulo de reflexão passa a ter um ângulo θ2 entre eles. Beleza ou não? Então, ou seja, aqui então, eu vou marcar alguns pontinhos aqui, ó. Aqui eu tenho um pontinho que eu vou chamar de A. Aqui eu tenho outro ponto que eu vou chamar de B. Aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de C. E aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de D. O ponto C ele é referente ao prolongamento das minhas retas normais, N1 e N2. E o meu ponto D é referente ao prolongamento dos meus raios de luz refletidos, tá? RR e RR2, beleza? E se eu olhar aqui, ó, esse aqui, no ponto C, vai ter um ângulo alfa. O que é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa corresponde à rotação do espelho, ao quanto esse espelho rotacionou. Beleza? E aqui no ponto D, eu vou ter o meu ângulo beta. O que é o meu ângulo beta? O ângulo beta, ele equivale à rotação dos meus raios de luz refletidos. Então, ou seja, tá? Aqui eu tenho um ângulo alfa, que representa a rotação do espelho, e aqui eu tenho um ângulo beta, que representa a rotação dos meus raios de luz refletidos. Tá? Então, ou seja, a primeira coisa, se você olhar o triângulo ABC, se você olhar o seu triângulo ABC, aqui também você vai ter dois ângulos. Quanto que vale esses ângulos aqui, que eu fiz de azul aqui? Esses ângulos aqui vale θ1. θ1, beleza? São ângulos opostos
aos meus ângulos de cima aqui. Então, esse aqui é oposto a esse e esse é oposto a esse. São ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Então, se você olhar o seu triângulo ABC, que eu estou colorindo aqui agora de verde, ó, seu triângulo ABC, certo? O seu triângulo ABC, se você somar esses ângulos aí, o que você vai ter? Você vai ter que θ2 no triângulo ABC, tá? Então, no triângulo ABC, você vai ter que θ2 é igual a θ1 mais alfa. Então, ou seja, esse ângulo θ2 aqui, ó, é igual ao ângulo θ1 mais o meu ângulo alfa. Se você olhar o triângulo A, B e D, o seu triângulo A, B e D, o que você tem? O triângulo A, B e D. No seu triângulo ABD, o que você tem? Que 2θ2, deixa eu só fazer uma setinha aqui, ó. Você tem que 2θ2 é igual a 2θ1 mais beta. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o meu alfa e vou isolar o meu beta. Então, ou seja, alfa ele é igual a θ2 menos θ1. E o meu beta é igual a 2θ2 menos 2θ1. Beleza? Coloco 2 em evidência, então o seu beta vai ser igual a 2, que multiplica θ2 menos θ1. Então, beta é igual a quanto? O que é θ2 menos θ1? É alfa. Então, beta é igual a 2 alfa. O que é essa relação que está falando? Está falando o seguinte, que o ângulo de rotação sofrido pelo raio de luz refletido, ele é igual a 2 vezes o ângulo de rotação do espelho. Entre outras palavras, isso significa o quê? Que se o meu espelho rotacionar 30 graus, o meu raio de luz refletido vai rotacionar 60 graus, que é 2 vezes 30. Beleza? Então essa é a ideia de rotação de espelhos. Belezinha? Então finaliza aqui a nossa videoaula sobre espelhos planos, tá? Estudem, façam os exercícios e qualquer coisa é só chamar. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.